Você já deve ter visto aqui no Via Legal decisões da Justiça que obrigaram o poder público a fornecer de graça determinado tipo de medicamento. Hoje a gente mostra um caso diferente. Para ter acesso a um tratamento muito específico, uma moradora do Paraná terá de provar que nenhuma das alternativas oferecidas pela rede pública é eficiente. Max perdeu a conta das noites que passou em hospitais para controlar as crises de asma. Sensação de agonia é uma coisa desesperadora, na verdade, né? Tu entra tu tá num quarto ali, quando vê do nada, tu já começa a sentir aquela falta de ar, não tem bombinha, às vezes não tem nebulizador, daí é complicado. Sofrimento que se agrava com as mudanças bruscas de temperatura, o que é muito comum aqui no sul do país. Tomava comprimido Meticortem e usava bombinha Aerolin. Dali em diante, depois que eu me internei pela primeira vez, com 8 anos de idade, a vida inteira, depois dali, até agora. Assim como ele, cerca de 6 milhões de brasileiros sofrem de asma, uma doença crônica que afeta as vias respiratórias e o pulmão. Quando não é tratada, ela pode levar à morte. Infelizmente, a asma não é só no Brasil, mas no mundo todo. No nosso caso aqui de Brasil, a cada ano morrem cerca de 2.000 pessoas como consequência de um episódio grave de asma. Isso, obviamente, que pode ser prevenido, isso pode ser, digamos, modificado na medida que a assistência médica seja mais pronta, que as pessoas façam os tratamentos de manutenção de uma forma mais cuidadosa, né? No ano passado, 116 mil pessoas foram internadas na rede pública com o diagnóstico de asma. Os remédios para tratamento e prevenção são fornecidos de graça pelo Ministério da Saúde. E, de acordo com este pneumologista, tem eficácia em boa parte dos casos. Se nós considerarmos os medicamentos assim, mais tradicionais, né, a budesonida, que é o anti-inflamatório, existem outros anti-inflamatórios desse tipo, mas o mais comum que se usa é a budesonida, e o formoterol, que é um broncodilatador de efeito prolongado. Então, os medicamentos que contêm essa associação são bons para controlar a maioria dos pacientes com asma. Mas apesar de todas as alternativas oferecidas pelo SUS, uma moradora de Maringá, no Paraná, entrou na Justiça Federal para receber um outro medicamento. A mulher, que sofre de asma brônquica, alegou ter feito vários tratamentos e em nenhum teve o resultado esperado. Mas o argumento não foi aceito. Ela então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também negou o pedido. Nós temos no SUS protocolos e remédios recomendados para determinadas doenças. Então, para que seja fornecido um medicamento que não está no chamado RENAME, que é a Relação Nacional dos Medicamentos, que são aqueles que o SUS fornece aos seus pacientes, nós temos que ter uma prova cabal, uma prova pericial forte de que os remédios, as alternativas que estão no RENAME, os remédios que são fornecidos pelo SUS, foram ineficazes. Ainda segundo o relator do processo, o remédio solicitado pela autora da ação, o Omazilumab, só deve ser usado em casos muito específicos e após esgotadas todas as possibilidades disponíveis na rede pública. Esse remédio que ela quer utilizar é um remédio realmente, digamos assim, com efeitos graves. E a recomendação clínica para esse remédio é que a pessoa tenha internações frequentes. Ela está com 40 anos, a última internação dela foi aos 14. Que a pessoa seja inabilitada para trabalhar, ela está trabalhando. E que tenha um problema ventilatório brônquico, é asma, né, grave, e no caso dela é moderado. O especialista alerta: quem sofre com a asma deve buscar orientação médica, mesmo quando não está em crise. Às vezes a pessoa com asma toma um remédio, está tomando um remédio há 5 anos. Aí eu pergunto, última vez que viu o médico que receitou o remédio? Já faz anos e anos. Quer dizer, a asma muda sazonalmente, ela muda às vezes num período não muito longo. Então é necessário revisar o paciente para ajustar os medicamentos em uso ou até para trocar medicamentos que sejam necessários.